tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Meu nome é Natália Sampaio e hoje nós vamos ver fotossíntese e quimiossíntese. São processos alternativos diferentes da respiração celular para a produção energética e, no caso, de glicose também. Então vamos dar uma olhada, começando por fotossíntese. Bom, a fotossíntese é um processo realizado por seres autotróficos, ou seja, seres que vão utilizar uma fonte de energia, no caso a luz, né? Por isso o nome fotossíntese, para sintetizar glicose, para sintetizar a matéria orgânica, açúcar, que vai servir como fonte para a respiração celular. Então a fotossíntese e a respiração celular vão se equilibrar nas plantas. Enquanto a fotossíntese é a forma delas produzirem o seu próprio alimento, daí autotróficos, a respiração celular é a forma de transformar esse alimento em energia efetivamente. Bom, então a fotossíntese tem a função de produzir açúcar e é completamente dependente de luz. Eu sei que quando a gente é pequeno, costuma estudar fase clara, fase escura com esse nome, parece que tem um pedaço que não precisa de luz, mas a gente vai ver isso com calma e vai ver que precisa de luz sim, mesmo que não naquele momento, a luz é essencial para o processo fotossintético. Então não tem como acontecer fotossíntese se você não tiver uma fonte de luz. E ela é dividida em duas etapas. Agora sim, fotofosforilação, que as pessoas chamam comumente de fase clara, e ciclo de Calvin, que seria a fase escura. Vale lembrar que fase clara e fase escura são algumas denominações meio ruins, tá? Então tenta se prender nos nomes corretos. Fotofosforilação e ciclo de Calvin. A gente vai ver por que esses nomes não são muito legais. Bom, então aqui nós temos um cloroplasto. É nele onde vai acontecer todo o processo fotossintético. O cloroplasto é uma organela exclusiva dos seres vegetais, então ela é uma organela que vai estar presente em seres eucariontes vegetais, presença de parede celular também, né, uma característica típica desses seres. E dentro do cloroplasto existe uma região, que é essa daqui, chamada de grânum, onde encontram-se as clorofilas. A clorofila é um tipo de pigmento capaz de absorver a energia da luz. Por isso, as plantas conseguem desempenhar a fotossíntese, porque elas possuem a clorofila. Então, seres clorofilados tendem a conseguir captar a energia da luz, a energia solar, e transformar isso em, utilizar essa energia, na realidade, né, para produzir matéria orgânica, beleza? Bom, essa captação vai acontecer nessa região, que eu estou chamando de grânum, porque é um conjunto, e aqui especificamente é o tilacoide. No interior do tilacoide ficam os pigmentos de clorofila. É interessante lembrar que existem vários tipos de clorofila. O principal vai ser a clorofila tipo A e clorofila B, mas existem vários outros tipos, além de outros pigmentos além da clorofila. Mais na frente a gente vai avaliar como que esses pigmentos conseguem absorver os diferentes espectros de luz e com isso dar diferentes cores para os vegetais. Então a cor que a gente vê no vegetal tem um pouco a ver com esses pigmentos que estão presentes ali. Mas isso é um assunto para mais tarde. Agora vamos focar na fotossíntese, beleza? Bom, a fotossíntese vai ser dividida, como eu disse, em duas etapas. Fase clara e fase escura, ou a parte dependente de luz e o ciclo de Calvin, beleza? Aqui a gente já consegue ter alguma visão geral. Então a gente percebe que vai ter a necessidade de uso de água e de gás carbônico que vão entrar no cloroplasto e depois vão ser liberados o oxigênio e os açúcares, glicose, frutose, e aí vai depender de qual a vida, de qual a necessidade da planta naquele momento. Mas o que importa é lembrar que a água vai entrar e é a quebra dessa água que vai fazer a liberação do oxigênio. Isso é muito importante. As pessoas costumam achar que quando elas veem aquela equação geral da fotossíntese, né, aí coloca CO2, a setinha produzindo oxigênio no final, e elas costumam achar que o oxigênio que é liberado pelas plantas é proveniente do CO2. E isso não é verdade. Vamos também olhar com bastante calma como que essas reações acontecem, mas já posso adiantar para vocês que é essa molécula de água que vai ser quebrada e é dela que vem o oxigênio liberado, beleza? Lembrem-se sempre disso. Até porque o oxigênio vai ser liberado na chamada fase clara, na etapa dependente de luz. Enquanto o gás carbônico só vai ser utilizado na segunda etapa, que é o ciclo de Calvin, para a produção dos açúcares. Vamos olhar com mais calma isso, né?
Então, beleza, aqui, ó, reações de claro e reações de escuro. Show de bola. Seguindo, fiz um desenho aqui do cloroplasto, ficou maneiro, né? Eu sei, minhas habilidades estão sendo aprimoradas. Mas olha o nosso cloroplasto por dentro. Aqui nós temos os tilacoides, como eu disse para vocês. Quando a gente olha a porção inteira, então o conjunto deles, vamos dar o nome de grânulo. Temos também ribossomos e DNA, isso dentro do cloroplasto. Então, lembra daquela questão da teoria endossimbiótica, do surgimento das mitocôndrias e do cloroplasto? O cloroplasto provavelmente era uma bactéria que foi englobada por outra, conseguiu manter algumas características, então manteve seu DNA próprio e ribossomos. Isso dá a ele uma certa independência do resto do mecanismo da célula vegetal, beleza? E aqui, na região interna do cloroplasto, preenchendo o cloroplasto, então tenta fazer uma imagem 3D aqui, finge que ele está fechando aqui em volta, ó, fechadinho, e por dentro dele o estroma. O estroma é uma região cheia de líquido que vai preencher os espaços vazios dentro do cloroplasto, beleza? O nosso foco nesse momento vai ser aqui na região dos tilacoides, porque é ali que há o armazenamento de clorofila e, consequentemente, o processo fotossintético, beleza? O resto é curiosidade e interessante a gente conhecer a organela completa, né? Vamos seguir em frente. Olha que legal. Olha, olha, olha. Ah, aumentou. E aí, se eu pegar esse tilacoide aqui, ó, e der um pei, cortei ele, o que que eu vou ter por dentro? Vamos dar uma olhada. Ó, fiz aqui um corte, beleza? E eu estou ampliando agora essa região externa, que é a membrana do tilacoide. Show? Caraca, não assusta, tá bom? Devagar. Vou apagar isso aqui. Vamos diminuir? Pronto, ficou melhor agora, né? Então, acompanha comigo o que a gente está visualizando. Isso daqui é a membrana do tilacoide, beleza? Essa membrana é composta por uma camada fosfolipídica. Então, eu fiz aqui um símbolo para lembrar aquela camada que a gente estuda mesmo quando vai estudar a célula da membrana plasmática, uma bicamada fosfolipídica. Bom, o cloroplasto também tem. E é isso que vai delimitar o espaço do tilacoide. Então, acompanha aqui. Essa vai ser a região interna do nosso tilacoide e essa região externa, beleza? E bem aqui a membrana que envolve ele. Nessa membrana, nós temos localizados dois fotossistemas, o P680 e o P700. Fotossistema é a região que vai aglomerar a clorofila. Então, ele funciona como um complexo antena. O que isso quer dizer? A clorofila fica acumulada aqui nessa região e, por isso, ele consegue captar a energia solar. Nesse momento que ele capta, faz o aproveitamento dessa energia, iniciando a primeira etapa. Por isso, ela é denominada fase de claro, etapa clara, porque ela é diretamente dependente da luz, beleza? Então, essa primeira etapa vai ter a captação da energia da luz através da clorofila presente nos fotossistemas. Então, lembrem-se que a clorofila está aqui. Os fotossistemas têm nomes diferentes porque isso se relaciona com a clorofila que está nele e a capacidade de absorver os diferentes espectros de luz. Não precisa se ligar muito nisso nesse momento, mas é interessante saber que esse daqui vai conseguir captar a luz com um comprimento de onda em torno de 680, já esse outro fotossistema, a luz com um comprimento de onda em torno de 700. Isso é interessante porque gera para a planta uma diversidade, então não necessariamente só naquele momento do dia, com aquele espectro de luz, ela vai conseguir realizar o processo fotossintético. Ela tem uma certa variedade, podendo realizar o processo fotossintético ao longo de todo o dia, beleza? Lembrando que a luz que vem solar, né, é uma luz branca, então ela tem todo o espectro completo. Bom, isso também é o que caracteriza certas plantas que vão se desenvolver melhor em espectros de luz distintos. Então, quando as pessoas fazem cultivo de plantas, em especial em indoor, elas precisam fazer uma iluminação artificial, né? E essa iluminação vai variar de acordo com a quantidade, os tipos de clorofila e o espectro de luz que essa clorofila consegue absorver, beleza? Bom, mas vamos ao processo em si agora. Repara comigo. Eu coloquei aqui, isso aqui está simbolizando um elétron. Então, a clorofila é um pigmento e tem vários elétrons incrustados nessa clorofila, beleza? Quando esse elétron está quietinho, sem luz, ele fica ali parado, ele tem uma baixa quantidade energética. Porém, quando o Sol aparece, esse elétron começa a ficar mais agitado na presença de luz.
porque ele consegue captar essa energia solar através desse fotossistema e vai aumentando a sua quantidade de energia. Então, ele vai ficando meio inquieto, ele precisa começar a se mexer. Vamos acompanhar aqui, eu vou mostrar uma animação direta para vocês e depois eu vou falar sobre cada uma das partes dela, beleza? Então, acompanha o nosso elétron. Ele está aqui, apareceu já o nosso Sol, e o Sol está muito animado, está um dia muito ensolarado, de praia, iluminou o nosso elétron. Esse raio solar que chegou aqui, a energia foi captada pelo elétron e o elétron está agitado. Então, o nível energético dele vai começar a subir, beleza? Então, conforme ele vai subindo, o elétron vai se destacar dessa clorofila e vai subir. Quando ele sobe, ele vai ser levado para um outro sistema de transferência de elétrons. Passa pelo segundo fotossistema e lá em cima esse elétron vai ser recebido por um aceptor final. Lembra um pouco o que aconteceu lá na respiração celular, lembra? Na última etapa da respiração celular, a gente tem a membrana da mitocôndria e a cadeia respiratória, não é isso? Onde os elétrons passam pela cadeia, sendo depois recebidos por um aceptor final. No caso da respiração celular, o aceptor final vai ser o oxigênio. Não é o nosso caso aqui. Esse elétron vai ser recebido por um NAD, que vai se ligar ao elétron e a prótons que estão aqui na região externa e depois vai levar esse elétron e esses prótons para a segunda etapa, que é o ciclo de Calvin. Estão percebendo como isso daqui parece o mecanismo inverso da respiração celular? Enquanto essa, a etapa na membrana, é a última etapa da respiração celular, na fotossíntese ela é a primeira. Porque a fotossíntese está fazendo justamente o processo contrário. Enquanto a respiração celular quer quebrar a glicose, a fotossíntese quer formar a glicose. Então, ela vai fazer o caminho de trás para frente. A gente começa pela região da membrana. Excitou o elétron passou por toda essa cadeia transportadora, passou num segundo fotossistema, foi recebido pelo NAD, que agora, ligado a um elétron e aos prótons, está pronto um NADPH. Só repara que o nome é um pouquinho diferente, tá? Lá na respiração celular, a gente chamava os transportadores só de NAD e FAD. Aqui vai ser o NADP, ele tem um fósforo a mais, beleza? Ligou com esse elétron, ligou com o hidrogênio, esse NAD já pode ir embora, então ele vai sair daqui. Beleza, só que olha o problema. O nosso fotossistema agora está faltando elétron. Esse elétron precisa ser reposto. De onde vai vir esse elétron? Olha aqui, da água. Por isso que a água vai ser utilizada na primeira etapa, na fase de claro. Porque a água vai ser quebrada através da fotólise. Beleza, separamos. Fiz aqui uma rapidinho, tá, gente? Eu sei, hidrogênio mais uma hidroxila, mas para fins didáticos e a gente acompanhar isso aqui um pouco mais rápido, não ter que entrar em muitas questões químicas, fiz uma associação rápida, tá? Vamos deixar ali o H mais o O2. Beleza, mais um elétron. O que vai acontecer? O nosso elétron retorna. Então, esse elétron que foi liberado aqui vai de volta para o fotossistema que tinha perdido um. Pronto, repôs aquele elétron que tinha sido perdido pela clorofila, o processo vai continuar. O oxigênio vai ser liberado. Tchau pro oxigênio, a gente não precisa dele. Agora, e o hidrogênio? Bom, se vocês prestarem atenção, a gente tem exatamente o mesmo mecanismo lá da mitocôndria também. Tem uma ATP sintase aqui. A ATP sintase vai ser capaz de sintetizar ATP. Como que ela vai fazer isso? Através do fluxo de prótons. Então, só que nesse caso, os prótons estão ali. E a ATP sintase está voltada justamente para o lado externo. Como que isso vai funcionar? Primeiro, vamos utilizar esse hidrogênio que está sobrando da água, que já foi quebrada. E também vamos fazer um caminho para que esses prótons sejam bombeados para o lado interno do tilacoide e depois possam ser reaproveitados pela ATP sintase. Assim, a gente cria um fluxo de prótons, mantém a produção de energia aqui. Lembra também que a fotossíntese não é para produção de energia. Essa energia que está sendo produzida aqui está sendo produzida para ser utilizada no ciclo de Calvin, na segunda etapa. Não vai ser a fonte energética dela, tá? A fonte energética da planta é a mesma dos outros seres vivos, com algumas exceções que nós vamos ver depois. Mas na grande maioria dos seres aeróbicos, ou seja, que utilizam o oxigênio, a fonte energética é a respiração celular. Toma muito cuidado com isso para não misturar, tá bom? Bom, vamos seguir então. O hidrogênio está aqui, vamos fazer um fluxo de prótons. Ó, os prótons que estão lá do lado de fora vão ser bombeados para a região interna. E aí começa a aparecer um monte de próton.
Esses prótons são bombeados pela ATP sintase, que gira, permitindo que o ADP se ligue ao fósforo, formando uma molécula de ATP. A ATP é adenosina trifosfato. Eu sei que vocês já sabiam disso, mas é sempre bom lembrar o nome. Então, o ATP vai ser produzido nessa etapa. O que aconteceu aqui, então? Vamos de novo, desde o início, hein? A gente fez um fluxo de elétrons, passou por uma cadeia de elétrons, produziu um NADPH, que foi encaminhado para o ciclo de Calvin, fez a fotólise da água e liberou o oxigênio, repôs o elétron que foi perdido e ainda fez um fluxo de prótons para a produção de ATP. Gente, se vocês não acham isso maravilhoso, vocês estão estudando errado. Tem alguma coisa de errada na sua vida. Não é possível que você não veja a beleza desse mecanismo. Além dessa associação óbvia do movimento reverso da mitocôndria. Como pode ser tão genial? O cloroplasto e a mitocôndria ficaram lá conversando, vou fazer o caminho contrário. Gente, isso é muito maravilhoso, muito mesmo. Nossa, tô pasma. Vou seguir em frente com o processo. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês o mesmo caso anterior, só que num esquema completo, tá? Então, a gente vai chamar essa etapa de, claro, de fotofosforilação, como eu já tinha dito para vocês, especificamente acíclica. Por que acíclica? Porque os elétrons que são retirados desse fotossistema 2, que é o P680, eles vão encaixar com o NADP e vão ser levados para a etapa seguinte. O elétron que volta para substituir aqui está sendo emitido, está sendo liberado pela quebra da água, tá bom? Então isso não é cíclico, esse elétron não retorna para cá, esse elétron vai seguir adiante, vai ser reposto com outro. Não tem nada de cíclico aqui, não tem nada retornando, beleza? Então aqui só um esqueminha geral, lembrando, ó, fotossistema 2, fotossistema 1, aqui os comprimentos de onda, quebra da água, liberação de elétrons, fluxo de elétrons, beleza? Tudo como a gente já tinha visto. Agora vamos dar uma olhada numa outra opção que a planta tem, que é a fotofosforilação cíclica. Na fotofosforilação cíclica, esse pedaço aqui, ó, vai ser ignorado. Então, o primeiro fotossistema, que na verdade é o fotossistema 2, tá? Eu sei que o nome é meio contrário, meio esquisito, mas é assim. Bom, o fotossistema 2 não vai ser utilizado aqui. Nesse caso, a gente vai usar só o fotossistema 1. Percebam também que essa região aqui, ó, também está em cinza, porque ela também não vai ser formada. Então, não vai ter formação de NADPH, no caso da fotofosforilação cíclica. O que vai acontecer na fotofosforilação cíclica? Os elétrons que estão passando vão ser excitados aqui no fotossistema 1 e depois eles retornam para a cadeia transportadora de elétrons, fazendo assim um ciclo de elétrons, beleza? Nesse caso da fotofosforilação cíclica, você mantém a produção de ATP, porque o fluxo de prótons permanece. Então aqui o fluxo de prótons e depois os prótons passando pela ATP sintase produzindo ATP. Mas não acontece produção de NADPH e não acontece fotólise da água, beleza? Bastante atenção nessa diferença, tá? Mas é meio intuitivo. Tem um elétron e ele retorna, daí o nome, cíclico. Bom, agora não desespera, vou até tirar. Vou tirar, vou botar de novo, com calma, tá? Respira, não chora. Beleza. Isso aqui é o ciclo de Calvin. Eu sei que você já está traumatizado com o ciclo de Krebs, eu tô sabendo. E aí, mais uma vez, vale a nossa analogia, né? É muito parecido, parece o caminho inverso. Começou pela última parte da respiração celular e agora voltaria para a segunda. É um ciclo da mesma forma que o ciclo de Krebs, só que tem uma função inversa. Enquanto o ciclo de Krebs busca desmontar a molécula de glicose, aqui nós estamos montando a molécula de glicose, tá bom? Então, vamos dar uma olhada em como que isso vai acontecer. Importante, acontece no estroma, tá? Não vai acontecer mais nos tilacoides. Então, na membrana dos tilacoides, primeira etapa, no estroma, segunda etapa da fotossíntese, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. O que está acontecendo? Olha a nossa absorção de CO2. Então, a planta abriu seus estômatos, o CO2 está entrando. Na entrada desse CO2, ele vai se ligar com uma enzima muito importante, que é essa RUBP, formando essa molécula aqui, ó, chamada de rubisco. Quando uma molécula com um carbono se liga com essa rubisco, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, com mais um, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Daí a rubisco com 6 carbonos. Percebam também que ela está fosforilada aqui na ponta. Lembrando lá de novo como que estavam as moléculas
no outro caso, no caso da respiração celular, né? Então, ela está fosforilada e eu tenho 6 carbonos. O que vai acontecer? A quebra, formando moléculas de PGA. O PGA, agora, eu tenho 2 para cada rubisco que era formada. Como eu estou contabilizando a entrada de 3 carbonos, eu tenho 6 PGAs, cada um com 3 carbonos, beleza? Com fósforo no fundo. Show de bola. Para aqui no PGA. Agora, observa aqui o que está acontecendo. Aquele ATP que veio lá da primeira etapa vai ser utilizado, então vai ser transformado em ADP, né? A quebra do fosfato, do trifosfato, a gente tira um, vão ficar 2. Daí o nome ADP, adenosina difosfato, tá? Bom, quebramos esse ATP e olha o NADPH aqui também. Tá chegando, sendo reduzido, então ele tá perdendo esses prótons e tá ficando com carga positiva, beleza? Olha aqui, ó, tá perdendo esse H, tá ficando NADP+. Esse NADP+, agora já pode voltar para a primeira etapa da fotossíntese. Aqui foi gasto energia e foi deixado o hidrogênio. Nesse momento, a gente vai formar as moléculas de G3P. O G3P vai ser a fonte de glicose. Só que vamos formar 6 moléculas de GTP, beleza? Nós tínhamos 6 PGAs, vamos formar 6 G3P. Só que desses 6, só um deles vai ser encaminhado para virar açúcar efetivamente, seja glicose, seja frutose. Um apenas vai ser utilizado para a formação de carboidrato. Os outros 5 vão ser reciclados, ou seja, vão ser reaproveitados e vão passar por uma regeneração. Então, gasta-se mais 3 ATPs para que esse G3P volte a ser a RUBP, reiniciando o ciclo de Calvin, tá bom? Eu sei, é muito nome, é muito nome. Nem falei os nomes de verdade dos negócios, hein, gente? Deixei só as abreviações. Basta lembrar delas, não tem problema, tá bom? E o importante é vocês lembrarem que o NADPH e o ATP que vieram da primeira etapa vão ser utilizados aqui, que uma molécula vai ser aproveitada e que as outras 5 vão voltar para o processo de regeneração, retornando para o ciclo, tá bom? Vamos seguir então em frente. Agora sim, aquele gráfico que eu tinha falado para vocês, dos pigmentos fotossintetizantes. Vamos dar uma olhada bem rapidinho, ó. Aqui ele está mostrando o comprimento de onda. Então nós temos todo o espectro da luz. Nesse espectro está marcado aqui o tipo de pigmento que vai conseguir absorver esse comprimento de onda. Então a nossa clorofila A absorvendo o comprimento de onda em torno aqui do 400 e depois ali, ó, em torno de 680, né? Que é o caso do nosso fotossistema 2. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Tem a clorofila B, que eu falei para vocês que também era importante em verde. Aqui a clorofila B, já perto do 500, baixa e depois ela consegue absorver já perto do 700 de novo. Outros exemplos, o beta-caroteno, típico de plantas que têm a cor alaranjada mesmo, justamente por isso ele está em laranja. O que acontece? Como ele não absorve o comprimento de onda, ele reflete o laranja. E daí a gente vê em laranja. O mesmo vale para a clorofila, tá? Que vai refletir a cor verde, daí as plantas serem verdes. E por aí vai. Bom, é muito interessante, não precisa decorar, tá, gente? O importante é vocês conseguirem entender o gráfico sabendo que tipos distintos de pigmentos conseguem absorver comprimentos de ondas diferentes e refletir o que não é absorvido, fazendo com que a gente veja a cor do vegetal. Então, de novo, ó, a clorofila absorve e reflete, tá bom? Vamos seguir em frente. Agora, alguns fatores que podem influenciar na nossa taxa fotossintética. São 3 os principais, tá? Vamos começar por esse daqui. Vocês estão vendo que a nossa taxa de fotossíntese em relação à temperatura. Bom, aí a gente volta lá atrás, quando vocês conversaram sobre proteínas, quando vocês começaram a estudar como eram as enzimas. Lembra aquele iniciozinho de bioquímica, né? O que acontece quando uma proteína é colocada em altas temperaturas? Ela sofre desnaturação. A desnaturação é a mudança da conformação dessa proteína. Então, ela vai perder o seu formato e, com isso, não vai conseguir desempenhar o seu papel corretamente. Como a fotossíntese depende da ação de várias enzimas, se a planta for exposta a uma temperatura muito elevada, isso com certeza vai afetar na capacidade dela de desempenhar o seu papel fotossintético, já que as suas proteínas vão começar a ser
vão começar a ser desnaturadas, elas vão começar a perder sua função. Então, é muito intuitivo esse gráfico. A gente vê que a taxa fotossintética aumenta conforme a temperatura, até porque, em geral, isso também se relaciona com o aumento da disponibilidade de luz, né? Bom, a taxa fotossintética está subindo até que chega um momento que é o ápice, que é o ponto de saturação. Nesse momento, a planta não consegue mais lidar com aquela quantidade de calor e as suas enzimas começam a desnaturar. Então, todas as proteínas vão perdendo a função e, consequentemente, a taxa fotossintética cai. Ali marcado o nosso ponto de desnaturação enzimática. Um outro caso é a disponibilidade de luz. Também muito intuitivo. Se fotossíntese depende de luz para acontecer, é óbvio que a disponibilidade de luz vai influenciar no seu acontecimento ou não, né? Bom, então, a disponibilidade de luz aumenta e conforme ela aumenta, a taxa fotossintética sobe também. Porém, chega um certo momento onde toda a sua clorofila está ocupada já. Toda ela está desempenhando fotossíntese. Então, não adianta você continuar aumentando a disponibilidade, porque você não tem como continuar o processo fotossintético, já que está todo mundo ocupado. Nesse momento, então, o gráfico estabiliza. Marcadinho o nosso ponto de saturação fótica. Agora, se a gente analisar isso ao contrário, pensando na respiração celular, a nossa produção fotossintética permanece a mesma. Olha ali. Se a gente pensar nisso daqui sendo respiração celular, a planta permanece com a sua taxa de respiração constante, independente da disponibilidade de luz. É interessante a gente perceber esse ponto. Por quê? Na respiração celular não está acontecendo o consumo de oxigênio e a liberação de gás carbônico, enquanto que na fotossíntese o processo é inverso. Está sendo utilizado o gás carbônico e liberado o oxigênio. Esse ponto que eu marquei aqui é o ponto de encontro desses dois. A gente vai chamar isso de ponto de compensação fótica. Por quê? Nesse ponto, a taxa de respiração é igual à taxa fotossintética. Se eu continuar aumentando a disponibilidade de luz, a taxa fotossintética vai ultrapassar a taxa de respiração. Ou seja, a planta vai estar produzindo mais oxigênio do que consumindo. Beleza? O mesmo vale para o gás carbônico, né? Só que no inverso. Show? Vamos para mais um gráfico. Esse daqui também um pouco intuitivo. Disponibilidade de CO2. Se a planta precisa de gás carbônico para realizar a fotossíntese, é óbvio que a disponibilidade de CO2 é limitante para ela. Logo, conforme você aumenta a taxa de disponibilidade de CO2, aumenta a taxa fotossintética, até que toda a clorofila está ocupada, a planta está realizando fotossíntese em todos os cloroplastos e não adianta você continuar disponibilizando CO2. Na verdade, se você continuar disponibilizando CO2, é capaz da planta asfixiar. Então, marquei aqui o nosso ponto de saturação, ou seja, o limite de CO2 que a planta pode processar, o gráfico estabiliza. Mas se você continuar, ele cai, tá? E aqui é um ponto de asfixia, assim como a gente. Porque a planta também faz respiração, né? Então, se não ultrapassar aquele ponto de compensação fótica, se você continuar colocando a planta num ambiente com CO2, ela irá asfixiar, tá? Bom, gente, por hoje é isso. Brigadão, um beijo e até a próxima.